Bom, pessoal, agora nós vamos ver como criar esses arranjos dentro do NumPy. Então, a forma mais simples que a gente tem para criar, pessoal, é a partir de uma lista. Eu tenho aqui a minha lista 0, 1, 2, 3, 4, 5, que a gente já viu aí na primeira aula, e eu posso transformar essa lista em um vetor, np.array, lista, e está criado aqui o meu vetor com os valores da minha lista, certo? Posso fazer isso também com uma lista multidimensional, ou vamos chamar aqui de bidimensional. Então a minha lista vai ser 0,1,2, 3, 4 e 5. Então aqui eu tenho uma lista que é composta de duas listas aí aninhadas, né? O elemento 0 aqui da minha lista externa é essa lista com 0, 1, 2, e o outro elemento é 3, 4, 5. E isso aqui, quando eu transformar aqui no Python, ele vai se no NumPy, ele vai se transformar em matriz. Então aqui eu vou chamar np_array, passar a minha lista bidimensional, e vocês vão ver que agora eu tenho um array aqui, ó, mas ele já tem esse formatinho de matriz. Então é legal que até o NumPy, quando a gente exibe ele aqui, ele já coloca aqui, né, os dois colchetes para marcar que isso aqui tem duas dimensões, tem linhas e colunas, e também já exibe ele em linhas e colunas, tá? Não dá para confiar muito nessa exibição, porque, é claro, se minha lista for muito grande, eu vou ter quebra de linha e pode confundir. Então, o que a gente tem que ver aqui para saber quantas dimensões tem o meu array é a quantidade de colchetes aqui, mas isso aí a gente vai se acostumando com o tempo. Bom, uma outra forma muito comum aí que a gente tem para criar esses arranjos, para criar vetores, é usando essa funçãozinha np_arrange, que ela é bem parecida com o range do Python, só que ela serve para criar um array, tá? O arrange, ela recebe aqui um início, um fim, tá? E pode receber um passo, assim como o range. Então, por exemplo, se eu colocar aqui um arrange de 0 a 10, ele vai criar para mim um vetor com uma dimensão que vai de 0 até 10, né? Mas normalmente no Python a gente tem um intervalo superior aberto, então vai de 0 a 9, tá? Se eu falar para ele que eu quero arrange de 0 a 10 com passo 2, ele vai fazer aqui o meu array pulando, né, de 0 para 2, 2 para 4, para 6, para 8, tá? Então, você vai passar dois valores, que são o início e o fim, e opcionalmente aí um terceiro valor, que é o salto, que ele vai pular aí de item a item, tá? De valor a valor. Bom, uma outra forma de criar vetores, né, de criar arranjos, na verdade, é criar eles com valores fixos. Então, por exemplo, se eu quiser criar aqui um vetor de zeros, eu tenho essa funçãozinha np.zeros. Então, eu vou passar aqui como parâmetro o número de zeros que eu quero no meu vetor. Tá? Então, aqui ó, ele criou para mim um vetorzinho com 5 zeros, certo? Outra forma de criar aqui arrays, né, arranjos com zeros, é passando nesse primeiro parâmetro o formato da minha matriz ou, né, no caso do meu array. Então vamos supor que eu quero criar uma matriz 3 por 3, então eu passo aqui 3 e 3 e ele cria para mim uma matriz de zeros 3 por 3, tá? Vamos mudar aqui os valores para vocês verem, mas o primeiro valor é o número de linhas, então agora ó, 2 por 3 com duas linhas e 3 colunas. Tá? Eu tenho uma função exatamente igual, mas para criar com uns, tá? Então eu passo aqui np.ones, né, números 1,
e aí eu vou passar o formato que eu quero. Então, vamos lá, 4, passo uma tupla, né, para criar a matriz no formato que eu quero. Então, só aqui para ficar um pouquinho mais claro, se eu passo um valor simples, eu estou criando um vetor. Se eu passo uma tupla, eu estou criando uma matriz, onde o primeiro valor é o número de linhas e o segundo valor é o número de colunas. Então, aqui no caso, uma matriz com números 1, com formato 4×5. Uma outra função bem útil para a gente criar arrays, pessoal, é a função linspace. O que essa função faz? A gente vai passar um valor inicial, um valor final e vai passar o número de elementos que a gente quer. No caso aqui eu vou passar, por exemplo, 5. O que ele vai fazer? Ele vai criar aqui para mim um vetor com 5 elementos entre 0 e 10, espaçados igualmente. Então ele vai começar no 0, 2,5, 5, 7,5 e 10. Aqui, pessoal, a principal diferença aí das outras funções é que não é um intervalo aberto. Tá? Eu vou ter o elemento 0 e vou ter o elemento 10. Tá? E vou ter aí os elementos igualmente espaçados entre eles. Então, eu vou ter aqui mais 3 elementos, né? 5 no total. Tá? Então, a gente pode criar, por exemplo, linspace entre 0 e 100. Eu quero 30 elementos. E ele cria para mim todos igualmente espaçados, certo? Bom, pessoal, uma outra forma de criar matrizes bastante útil, né, principalmente quando a gente vai fazer algumas operações com matrizes, calcular o determinante, algumas coisas assim, é criar uma matriz identidade. Então eu tenho essa função chamada eye, né, olho, em inglês, onde eu passo um valor, por exemplo, 5, e ele vai criar uma matriz identidade para mim. O que é uma matriz identidade? É uma matriz quadrada, então eu passei o 5 aqui, ele vai fazer para mim uma matriz 5×5, 5 linhas e 5 colunas, onde a diagonal principal dessa matriz é composta por uns e todos os demais elementos são zero. Tá? Então, essa é uma matriz identidade. Então, se eu quisesse criar, por exemplo, uma matriz identidade 10×10, é só npi 10, certo? Bom, e para finalizar, a última forma aí que a gente vai ver de criar matrizes é usando valores aleatórios. Então eu tenho aqui um conjuntinho de funções dentro aqui de np.random, tá? Onde eu tenho diversos métodos para criar matrizes, né? Criar arrays com números aleatórios, tá? Não vou passar em cima por todos, né? Mas a gente vai ver os principais. Então, a gente tem aqui, por exemplo, o np_rand, onde eu passo dois valores, por exemplo, 3 e 4, e ele vai criar para mim uma matriz de 3 linhas e 4 colunas, tá? Então, fica atento aqui, porque aqui eu passo dois parâmetros, eu não passo uma tupla, como era o caso aqui, por exemplo, no np0s e np1s. Eu estou passando dois parâmetros, np_random.rand 3, 4. E ele gerou para mim essa matriz 3×4, tá? Com uma distribuição uniforme de valores entre 0 e 1. Então, cada elemento aqui da minha matriz vai ter um valor entre 0 e 1, tá? Numa distribuição uniforme, ou seja, a chance de cair em qualquer valor entre 0 e 1 é igual, tá? A chance de ser 0 ou de ser 1 é a mesma do que a de ser de 0,5, 0,7, então é uma distribuição uniforme, tá? Dentro do np.random, eu tenho também o np.rand, rand, tá? O que é isso aqui? Ele vai criar para mim, eu vou passar também, no caso aqui, dois argumentos, 3 e 4, para criar uma matriz 3×4, mas agora ele vai criar uma matriz para mim,
usando uma distribuição normal centrada em zero, tá? Então, cada elemento aqui vai ter um valor próximo a zero, tá? A chance de cair em zero é maior, é uma distribuição normal, onde zero é o centro dessa distribuição, tá? Se a gente plotasse os valores aqui dessa matriz num gráfico, não só esses, né? Eu teria que ter uma matriz um pouco maior para isso realmente aparecer, mas a gente vai vendo que tende a formar aquela distribuição gaussiana, né? Aquele formato de um sino quando a gente plota esses valores aqui no gráfico, tá? Então, para criar os valores aí com uma distribuição normal, é o range n, tá? E por fim, a gente tem np.random.rangeInt, tá? Para criar um vetor aí de números inteiros. Então eu vou passar o menor número, o maior número exclusivo, tá? Então vai ser, eu quero que ele crie para mim um vetor com números entre 0, números aleatórios entre 0 e 10, na verdade entre 0 e 9, 10 não vai aparecer, tá? Com o tamanho, por exemplo, 5. Então ele vai criar um vetor de 5 elementos com números aleatórios, tá? Vamos trocar isso aqui, vamos criar, por exemplo, np.random.rangeInt com valores entre 0 e 99, né? Então eu passo 100. Eu quero 25 valores. Então ele cria para mim esse vetor aí com 25 números entre 0 e 99, tá? Pessoal, essas são as principais formas de se criar matrizes, né? Dentro do NumPy. A gente vai ver depois métodos para trabalhar com essas matrizes, transformar vetores em matrizes, mudar o formato dessas matrizes, fazer alguns cálculos com elas, tá? Então nas próximas aulas a gente vai aprender a trabalhar com essas matrizes.